Bem, no vídeo de hoje nós vamos falar como os ciúmes e a possessividade conseguem destruir uma relação. Exatamente. Uma pessoa muito ciumenta, que por sinal é muito possessiva, ela consegue destruir uma relação. Aí você vai dizer, mas e quem é pouco ciumento? Também consegue, porque o ciúmes, ele não é fofo. O ciúmes não é prova de amor. O ciúmes nada mais é do que uma insegurança da própria pessoa. E que ela precisa tratar essa insegurança, porque senão ela vai destruir toda a relação que ela tiver. Por isso que eu digo, ciúmes não cabe em lugar nenhum. Vem com o Tio Fera que nós vamos analisar o tema. Aí galera, antes que eu me esqueça, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, não custa nada, dá um like, compartilha, assim você ajuda o canal do Tio Fera a crescer. Bem, ciúmes. Muita gente acha que o ciúmes apimenta a relação, que o ciúmes ele é bacana, seria uma prova de amor, é uma forma de cuidar do outro, mas não é. O ciúmes ele é chato, ele incomoda, ele irrita. Pessoas ciumentas são pessoas inseguras, são pessoas que precisam trabalhar a sua autoestima, o seu amor próprio. Então elas acabam meio que prejudicando as coisas. Como assim? Um cara ciumento, ele simplesmente vê pelo em ovo, vê chifre em cabeça de cavalo. O ciumento, ele quer controlar o outro. Só que ele usa de um ciúmes leve, digamos assim, se é que pode se chamar de ciúmes leve, para tentar controlar o outro. Então ele fica soltando aquela coisa meio, cuidado, viu? Ou seja, sempre que você vai trabalhar ou você vai fazer algo e aí você vai conversar com a pessoa ou com o ciumento, ele sempre termina com essa frase, cuidado, viu? Mas cuidado com o quê? Gente, se eu estou em uma relação, é porque eu quero estar naquela relação. Se eu quisesse ficar com outras pessoas, eu estaria com outras pessoas. Logo, não tem sentido nenhum eu simplesmente estar namorando com uma pessoa e depois ficando com outras pessoas. Se eu estou ficando com outras pessoas, mesmo estando em uma relação, é porque na minha mente aquela relação não é a relação que eu quero. Ou eu não sou uma pessoa monogâmica. Então é complicado. Uma pessoa não precisa de motivos para trair. Tem pessoas que traem porque elas não estão apegadas àquela pessoa. Mesmo elas estando em uma relação, elas sentem uma necessidade de ficar com outras pessoas, porque esta pessoa em questão não é uma pessoa monogâmica. O problema da traição é que, ao meu ver, trair é mentir, é enganar. Então, a partir do momento que eu digo para você que eu sou um cara fiel, que eu vendo uma imagem de que eu sou um cara monogâmico, que eu gosto de relações sérias, fixas, com uma pessoa, e depois eu começo a aprontar, isso já configura traição. Porque trair não é só ficar com outras pessoas. Trair é enganar. Um amigo pode trair o outro, porque ele engana o outro, porque ele mente para o outro. Então acaba que é complicada a situação. Então a gente tem que ver o seguinte, por que eu estou falando que a traição não é só ficar com outras pessoas? Porque o que acontece muitas vezes é que existem pessoas ou casais que ficam com outras pessoas no relacionamento, que é um relacionamento aberto, e eles estão de acordo que um vai ficar com outras pessoas e que o outro também pode ficar, e que eles trazem uma terceira pessoa para o relacionamento e que está tudo bem entre eles. Então isso não seria uma traição, porque foi combinado, o acordo foi esse. O problema do ciumento é porque muitos ciumentos querem se relacionar com pessoas de mente aberta,
com pessoas que não são monogâmicas, que não gostam de um relacionamento fixo com uma pessoa só. Elas gostam de variar o prato. E aí simplesmente os ciumentos acabam se estressando. E esse é o problema. Ele sempre tem aquela visão de aquilo que é meu, eu não divido com ninguém. Só que você tem que entender o seguinte, meu querido: ninguém é de ninguém. As pessoas estão conosco por vontade própria e não por uma obrigação. Então um cara está namorando comigo ou uma menina está namorando comigo porque ela ou ele quis. Ninguém força ninguém a nada. Se você entra com essa ideia de esse é meu, aquele é meu, então você já começa errado. Isso aqui é meu, é um fone de ouvido porque eu comprei, eu paguei, então ele é meu. Aí esse eu não divido com ninguém, só quem usa sou eu, entendeu? Este celular que está gravando o vídeo é meu, porque eu paguei. Então objetos são de uso pessoal, uso próprio. Pessoas não, porque pessoas não são objetos. Deu para entender? Então para com essa história de o meu corpo é teu, você é meu. É uma possessividade irritante. E aí como é que uma pessoa ciumenta começa a detonar uma relação? Eu vou dar um exemplo clássico. Eu comecei a namorar com um rapaz que é muito ciumento, mas ele já disse logo de cara que ele é muito ciumento. E eu disse pra ele que ciúmes comigo não dá certo, porque eu sou meio arisco, meio agressivo. Meio não, eu sou agressivo e meio. Inclusive tem até um vídeo aqui no canal de uma treta minha com um cara numa live e eu fiz o maior barraco. Então eu tenho um gênio bem forte. E aí o que aconteceu foi que começamos a nos relacionar. E aí já de cara ele já começa com toda uma possessividade, com essas historiezinhas de cuidado com o que você está fazendo e tal. E aquilo foi me irritando. Até que, quando ficamos juntos no primeiro encontro, ele simplesmente me ameaçou. Ele sentou, olhou para mim bem sério e disse: cuidado para não aprontar, porque você não sabe do que eu sou capaz. Eu olhei para ele e disse: oi. E aí ele repetiu de novo, só que olhando bem sério nos meus olhos, dizendo: cuidado, porque você não sabe do que eu sou capaz. E aí eu queria destrinchar algumas coisas aqui. Primeiro, nunca ameace ninguém, porque você não sabe como é que o outro reage, ainda mais num primeiro encontro. Então a primeira coisa que a gente faz é deixa rolar. O que vai acontecer, eu não sei. Eu tenho essa ideia. O cara me traiu, o cara me enganou, eu vou lá e acabo. Não tem sentido eu ficar me desgastando, brigando e fazendo escândalo, indo parar em delegacia como eu já fui, porque eu já fui muito ciumento, muito possessivo. E não adianta de nada, porque você briga, você se descabela, você vai parar em uma delegacia, você se prejudica e no final o outro te larga e vai ficar com outra pessoa. Esse cara tentou me controlar, tentou fazer chantagem, ameaça, resultado: não estamos mais juntos. Por quê? Porque simplesmente eu não aguentei os ciúmes e as coisas dele. Outras coisas que ele fez também durante o tempo que estávamos juntos que foram me irritando e resultado: eu terminei com ele. E aí fica a grande reflexão: se eu sou dele, então eu não deveria terminar com ele, não é mesmo? Se eu terminei o namoro com ele e não estou mais com ele, e ele não consegue mais fazer com que eu fique com ele, então é porque eu nunca pertenci a ele. Tá entendendo? Nós não pertencemos ao outro. Nossa vida, nós somos donos dela. Então, por exemplo, eu não posso obrigar uma pessoa a ficar comigo. Ah, mas você disse que ia namorar comigo. Namoro não é um contrato vitalício em que você tem que morrer com aquela pessoa.
Não, um namoro é um spoiler de um casamento. Um namoro é onde você vai testar o outro para saber se dá certo contigo ou não, para daí ver se você futuramente pode vir a se casar com o outro ou não. Então, se eu entro numa relação que já começa toda errada, que já começa me irritando, que eu já vejo que não vai dar certo, se eu continuar nessa relação, eu já vou estar sabendo. E se eu casar, piora. Então, é melhor parar por aqui. E aí entra aquela questão. O ciúmes, ele não é válido em lugar nenhum, porque você não consegue controlar o outro. O mais interessante é ter uma relação saudável. O mais interessante é ter uma relação onde as pessoas são livres. E se a pessoa te trair, te enganar, e você vê que não consegue conviver com isso, senta, conversa com o outro e acaba. Até porque o amor, ele liberta, jamais aprisiona. Bem, galera, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Uma reflexão sobre os ciúmes e a possessividade. Beijo do Tio Fera. Fui.